nunca quis atender endividados. Mas aí, alguns pontos aconteceram que fez eu mudar esse jogo. Vamos falar sobre isso no cafezinho de terça. Olha lá, parece um macaquinho pendurado. Bora lá, entender os endividados e o que tocou na ferida pra gente mudar esse direcionamento aqui na empresa. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá o seu apoio à nossa comunidade. Aqui nas nossas redes nós estamos nas outras plataformas também, estamos construindo uma comunidade do bem para falar sobre finanças, finanças da vida real no nível de ter espinha, gente, quase 40 anos de idade. Vamos falar sobre isso e falar um pouquinho sobre essa dor dos brasileiros que é a dívida. Olha quem tá aqui hoje. Tinha ido pra faxina, mas voltou. Em 2021 eu abri empresa, atendia quase que em sua totalidade empresas, organização financeira nas empresas. Hoje trabalho com isso também, mas trabalho com empresas em crise também. Então a gente está olhando para dívidas tanto nas finanças pessoais quanto nas finanças empresariais. E o que me fez de fato me motivar a trabalhar com esse público e o porquê que eu fugia deles. Vamos lá. O primeiro ponto que eu fugia deles é pelas dores. O público endividado sente dor, sente ansiedade, sente mal-estar de fato de estar devendo, tem uma urgência para solucionar aquele problema. Ele chega com insônia, ele chega ansioso. Quando é TDA, TDAH, você percebe que está mais num pico de problema. Tem clientes com bipolaridade, tem clientes com várias questões que se desenvolveram no decorrer da vida. Pela dívida? Não, a dívida se desenvolveu talvez por algumas situações da vida dele, seja da personalidade ou seja de acasos do destino, né? Acontece muito de famílias se separarem, chega a esposa que nunca lidou com dinheiro, ter que lidar com dinheiro sozinha. E aí desencadeia diversos problemas comportamentais ou aquilo já vinha, de fato. Mas eu sempre fugi. Entende? Então, assim, eu sou de uma família que sempre se organizou financeiramente, que deu o passo conforme a perna alcançava. Prudente até demais. Quando a gente fala de empreender, a prudência nos trava um pouco. Então, a gente tem que arriscar sim, né? Hoje eu vejo que meu pai arriscou muito na vida empresarial dele, mas a gente via na vida pessoal uma prudência muito grande de gastos. Então, ele foi sempre muito econômico, muito resguardado, e aqui na empresa ele estava reinvestindo e crescendo. É muito legal analisar a trajetória dele. Quem sabe um dia ele faz um vídeo comigo aqui no canal, né? Meu pai não é das tecnologias nesse ponto, mas eu aprendi muito com ele. Quando eu saí da empresa dele, eu trabalhei com ele 13 anos, eu já contei isso no canal em algum momento aqui. Eu saí da empresa dele e eu observava quanto as empresas eram desorganizadas. Então eu tinha clientes que não sabiam quanto estavam me devendo. Me pediam, quanto que eu tô te devendo? Manda as notinhas aí pra eu te pagar, nesse nível, né? Então confiavam na nossa organização. E aí eu falava, cara, eu posso ensinar as pessoas a serem organizadas, e fui em busca de estudo, fui em busca de método, porque eu sabia fazer para uma empresa, aprender como fazer para outros estilos de empresa. Hoje a gente está mais aprofundado nisso, já tem relatório de lucro, análise de indicadores, já vai uma coisa mais a fundo. Então, se você é empresário e está me ouvindo, a gente pode entender se você está tendo lucro, se está saudável, se está abaixo da média, se você tem mais potência, qual é o teu prolabore, quanto de salário você pode ter, tem muito do universo do empresarial que a gente pode trabalhar. E aí eu fugi do público endividado, porque eu falo, não, por quê? Porque o endividamento é sintoma, o dinheiro é sintoma, é algo crônico, ele vai sair de uma dívida e vai fazer outra. Já tinha acontecido de eu emprestar dinheiro para amigos e a gente vê isso acontecendo. Não empresta dinheiro para o endividado. Não sem antes ele se organizar. Não sem antes ele passar num processo de consciência. Por quê? Porque se você vai emprestar dinheiro, ele vai quitar essa dívida, daqui a 6 meses ele vai voltar com uma dívida talvez maior. Então, o movimento de consultoria, ele é um processo de conscientização. Eu falo que eu não vendo isso, talvez deveria vender, mas eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu não faço promessas levianas, vamos dizer assim. Mas eu poderia vender que eu faço uma mudança comportamental nas pessoas, que de fato a mudança comportamental acontece. Meus clientes falam, ó, chegando no final do processo, me falaram semana passada, pode colocar aí um check na tua lista que aqui você teve uma mudança comportamental. Eu não, né? Mas a pessoa alcançou a mudança comportamental. Cara, foi um ano de trabalho. Foi um ano entendendo os altos e baixos da vida dela, dias bons, dias ruins, colheitas, fracassos, problemas de doença na família, divórcio. Um ano. E a gente refletindo em cada tropeço, em cada situação. E aí, depois de casos como o dela, lá atrás, eu atendi e percebi que o endividado é o público mais grato que existe.
Atender endividados é um baita de um desafio, porque lida com aqueles pontos que a gente falou no começo, de insônia, de ansiedade. Faço uma reunião de alinhamento, a pessoa chora na minha frente. Chora comigo, me contando a vida dela. Me falaram faz 10 dias e eu tô mexida lembrando dessa pessoa. Ela falou, eu não tenho vida, eu não tenho tempo para dormir. Porque ela trabalha longe do trabalho dela, numa capital do Brasil, numa das capitais do Brasil, num estado grande aí. Ela se locomove 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então ela acorda 4 da manhã para conseguir chegar a tempo hábil do trabalho, porque às vezes pega condicionamento. Chega 8 horas em casa, tem o quê? 2 horas de vida fora do trabalho. E a pessoa fala, Raquel, eu preciso sair desse emprego, eu preciso me aposentar, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou morrer. E é por essas e outras que eu fugia desse público, porque eu falava, eu não quero esse peso para mim. Muitas pessoas por aí de consultoria, você vai perceber que eles querem falar de investimentos. Eu conheço grandes nomes que eles querem pessoas que saíram das dívidas, pessoas que querem prosperar financeiramente, pessoas que já guardam R$500 por mês para cima, não quer olhar para o público da dor. E aí eu entendi, aqui existe um gargalo, aqui existe uma demanda, aqui existe uma demanda represada que eu posso atender. E aí a gente olhou para o público endividado, eu fui de novo em busca de método, de conhecimento, de curso, de técnica, de professores. A gente não sabe tudo. Ih, vai longe. Não sei se um dia nem quero dizer à pessoa que eu sei tudo. Muito estudo, continuo, tô com 3 cursos rodando agora, estudando. Então, às vezes a gente não tá atendendo, a gente tá nos bastidores, a gente tá estudando, absorvendo conteúdo, absorvendo ferramenta e entendendo. Por quê? Porque a gente tá mexendo com o comportamento das pessoas. E eu acredito que é um movimento que eu preciso começar a fazer, inclusive, de vender isso. Por quê? Porque existe riqueza aqui. É possível fazer um movimento. Por que eu não gosto de divulgar? Porque não depende do meu trabalho. Eu posso me esborrachar fazendo entrega. Depende do cliente. Por quê? Porque esse caso da pessoa que viu o valor no meu trabalho, que pediu socorro na reunião de alinhamento, que tinha estratégia para me pagar, porque até isso no endividado é uma peculiaridade. Como é que ele vai te pagar se ele está devendo? Temos estratégia até para isso, tá? Isso lá na reunião de alinhamento eu te explico. Ela tinha estratégia. E mesmo assim ela não deu conta. Ela fechou o contrato comigo, verbalmente na reunião, depois ela nunca mais me respondeu no WhatsApp. Então quando você atende endividado, você tem que entender isso. Não era o tempo dela. Qual é o problema? Daqui 6 meses, numa estatística acontece 6 meses, aconteceu de 1 ano depois a pessoa me escrever, 6 meses depois, ela vai me escrever desesperada. Por quê? Porque ela vai piorar do cenário que ela tá. Ela tava com o cenário de cheque especial estourado, cartão estourado, reparcelando, ela vai chegar daqui a 6 meses pior do que ela estava. E eu não tiro ela da cabeça por quê? Porque eu sei que a gente resolveria, tem saída, meu time de consultores saberia lidar muito bem com aquele caso, eu acompanho nos bastidores, faço reunião com os consultores para acompanhar, e faço reuniões pontuais com o cliente, então atendo o cliente, a consultoria eu junto, nosso time aí de atendimento. Por quê? Porque em 60 dias eu ia ter um cenário completamente diferente, estrategicamente falando. E aí a gente ia olhar de fato para o salário dela, organizar o dinheiro, e aí começaria o processo de mudança de mente. Para ela poder sim fazer uma migração de cargos, por que não migração de empresa, uma migração de carreira. Tô atendendo agora, Guarulhos, uma cliente vai fazer 8, 9 meses, e não era a demanda dela no começo. A demanda dela no começo era sair das dívidas. Agora, no final do processo, ela já está entendendo que sair das dívidas é consequência. Sair das dívidas não é teu objetivo. Sair das dívidas vai ser consequência. Porque é consequência da organização financeira, é consequência da construção de planejamento, é consequência de você estar disposto a olhar o seu dinheiro. Consequentemente, você vai sair das dívidas. Ela está saindo das dívidas, está constituindo reserva, está enxergando um cenário de viver com menos. Por quê? Esse viver com menos vai possibilitar ela fazer uma migração de carreira. Se ela tem reserva, o salário do marido consegue pagar as contas de casa e ela consegue migrar sem o peso de ter que receber determinado valor para pagar conta. Porque ela parou de viver para pagar boleto e ela começou a viver para realizar. Tá realizando as metas, tá realizando o colchão, tá quitando as dívidas. Ela me escreveu hoje, depois eu boto o print aí pro Denis subir para vocês. 2ª semana de dezembro é minha data limite de ficar no emprego. É longe, você tá vendo esse vídeo talvez em abril, eu tô gravando ele no último dia de março. É longe, mas para quem tava há 10 anos, 15 anos numa empresa, estourando de estresse, perdendo noite de sono, sem ter horizonte do dia que vai sair de lá, chegou do lado de cá devendo cheque especial com 7 cartões de crédito, um monte de parcela e sem saber que lado atirar primeiro, hoje ela tem perspectiva. Então essa outra cliente que fugiu, que não fechou, eu fico pensando, cara, ela tem tanta potência na mão que ela nem faz ideia. E espero que ela volte. Mas eu dou tempo, eu mandei uma mensagem, mandei 2, ela não respondeu, eu respeito. Eu preciso respeitar, então isso eu aprendi com o público dos endividados. Entender o tempo dele, respeitar. Em consultoria o professor fala assim, caminhe com quem quer caminhar, corra
Corra com quem quer correr, pare com quem quer parar. Não tem que forçar. Quer parar, não quer seguir, não quer entrar, a gente respeita. Quer correr? Vamos que eu te acompanho. Tem clientes que caminham. O que isso quer dizer? Vai um ritmo mais devagar. Se fosse no meu ritmo, a gente sabe que teria resolvido diferente, mas é o ritmo dela. O endividado tem que dar conta daquilo tudo, tem que dar conta daquele assunto. Eu tive cenários de pessoas que eu mexi numa dor muito grande. No começo do processo, eu mexi na dor do carro dela. O carro dela era uma questão. Por quê? Porque mexer no dinheiro era uma questão para ela. Ela não conversava nem com o marido sobre dinheiro. E aí ela separou e me contratou e vai conversar comigo sobre dinheiro? Uma desconhecida? E aí eu comecei a mexer nas dores. E aí ela pediu um tempo, porque aquele assunto do carro era muito sensível. O que eu fiz? Caminhei com quem quer caminhar. Dei um tempo, falei sim, leva pra tua terapia, você não precisa tomar essa decisão agora, a gente só tá te mostrando cenários possíveis. Não dá conta, quer ficar com o seu carro, mesmo pagando o valor que ele tá te custando? Vamos colocar dentro da tua estratégia. Cada escolha uma renúncia. Escolheu ficar com o carro? Que renúncias a gente vai fazer? Até se desenhar um cenário, 6 meses depois, continuando a construção da estratégia, ela entendeu o quanto ela estava enxugando o gelo. E aí ela me chamou numa reunião, no começo da reunião, ela falou, eu tô pronta para aquela conversa. Vamos vender o carro. Aí eu tive que me conter, né? Me conter para não transparecer a minha alegria. Por quê? Porque de novo, gente, muito cuidado, a estratégia exclusiva dela, tá? Na estratégia específica dela, faria sentido vender o carro. Por quê? Porque ela tinha um carro de 120 mil, 60, 55 mil estava quitado, ela poderia vender esse de 120, quitar o financiamento, comprar um carro de 55 à vista. Faz sentido na estratégia dela, tá? Não existe regra, não saia vendendo seu carro aí que você assistiu esse vídeo, tá? Na estratégia dela, o peso da parcela faria sentido essa mudança. Tem lugares que eu nem mexo no carro, que não faz sentido, vai ser só sofrimento. Tem lugares que quando a gente desenha e enxerga juntos, e é muito legal isso, porque daí ela começou a enxergar no ritmo de alimentação de ferramenta, olhando os números dela. Todo sábado ela tinha 1 hora, 40 minutos de rotina financeira, que ela olhava os números. Eu recomendo mais de uma vez por semana. A realidade dela não dava. Ela trabalha numa grande capital também. É loucura, a gente tem que entender a rotina do outro. Quando não tem habilidade para Excel, entra com ferramenta. Tem aplicativos, tem sites, tem ferramentas. Você não vai precisar de uma planilha de Excel se você não gosta dela, tá? Tem sites e eu deixo você livre para escolher. Tem um que eu atendo junto com os consultores, padronizo lá. Por lá é melhor, a gente constrói planejamento. Mas se você quiser usar o seu, fiz um atendimento em Campinas que a gente fez no site dela. Ela tinha um site, tinha pago a anuidade. Eu vou fazer ela usar outra ferramenta? Tá pago lá? Vamos usar lá. Entrei com ela no site, trabalhamos remotamente, aprendi a usar o site dela e usamos a análise. O meu trabalho é analisar os números, construir estratégia em conjunto. Mas tem estratégia. Não é só cortar gastos, não é só aumentar a receita. Tem momentos que você precisa ter estratégia técnica. Por isso um estrategista em dívidas. E é por isso que eu me tornei uma estrategista em dívidas. É pesado, tem semana que é pesado sim, que eu tenho que levar pra terapia, que eu não aguento mais, que a gente carrega o peso dos clientes. E aí você precisa... Hoje, de manhã, com a reunião com os consultores, um consultor me trouxe, que perdeu o sono, preocupado com uma questão do cliente. Eu falei, fulano, não carrega esse peso. Dele em terapia falaram isso também. Não é teu, é do cliente. O consultor tem toda a responsabilidade de entregar. Agora, por que eu falo lá atrás que eu não vendo mudança de comportamento? Porque depende do cliente. Se o cliente estiver preparado, pronto para ação, analisando comigo as saídas, e na consultoria é bem importante, a gente fala, ó, saída A, saída B, saída C, qual você prefere? Essa aqui dói o pé, essa aqui dói a mão, essa aqui dói a cabeça. Nenhuma você vai sair ileso. E aí ele ajuda a escolher, eu prefiro ir por aqui, Raquel, então é por aqui que a gente vai. Às vezes a gente tem que voltar e ir para outro caminho, acontece. Por isso que o plano é feito para acompanhar, por isso é um acompanhamento. Tem um acompanhamento individual, comigo e com o meu time de consultores, individualmente com você. Tem um acompanhamento em grupo. Cada 15 dias nos encontramos em grupo, via de regras 19 horas, alguns dias em específicos a gente faz 18h30, quintas-feiras de 15 em 15 dias, acompanhamento em grupo. Quer mudança na sua vida? Não tem mais desculpa. Você pode entrar no individual, você pode entrar no grupo. Raquel, eu trabalho quintas-feiras à noite, fica gravado, tem grupo de apoio no WhatsApp, você pode mandar sua pergunta lá, toda sexta-feira eu abro para responder, respondo por vídeo, respondo por áudio, respondo por escrito. Não tem desculpa. Quer mudança financeira na sua vida, quer mudança de comportamento, tá disposto a mudar essa engrenagem? Vem pro meu time. Venha ser nosso cliente. Nosso cliente de consultoria individual, nosso cliente de atendimento em grupo, o formato que encaixar melhor para tua realidade. Não sabe qual? Nos escreve. Nos escreve que a gente vai conversar com você tete a tete, um humano, um ser humano de carne e osso. Gabriel vai falar contigo, eu vou falar contigo, depende por onde chega a comunicação. Agenda sua reunião de alinhamento gratuita. Escreve e fala, eu quero fazer uma reunião de alinhamento gratuita. A gente vai te fazer umas perguntas, você vai preencher o formulário certinho e aí a gente vai entender qual o melhor formato para atender você.
Hoje eu te digo que a melhor mudança da minha empresa foi abrir as portas para os endividados. Entender a gratidão que eles sentem quando eles têm a potência da vida financeira de novo na mão deles. Não me arrependo nem um pouco, quero estudar cada vez mais, me profissionalizar cada vez mais para atender você, pessoa física endividada, para você, empresário endividado. Tem saída, tem estratégia. Não é fácil. Não vou te prometer moleza, mas se você quiser, tem alguém aqui para te dar a mão e fazer acontecer. Deixa seu like, se inscreve no canal. Terça que vem a gente tá de novo aqui no Cafezinho de Terça.